Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo aí online, tá? Então, na última aula eu falei para vocês sobre os biomas mundiais. Hoje eu vou tentar falar com vocês todos os biomas brasileiros, tá? Então, vamos lá. Nós temos os biomas brasileiros, aqueles que são riquíssimos em biodiversidade, que eu vou estar falando para vocês quais são. E além disso, os biomas brasileiros eles são subdivididos em duas partes, tá? Os biomas continentais, onde está a maior parte da biodiversidade, que é a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E os biomas costeiros, que aí entra manguezais, dunas rochosas, costões rochosos, ilhas, recifes de corais, restingas, praias e aí vai. Esses daí eles são mais pobres em biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade de uma forma geral, é tanto da fauna, que são os animais, como da flora, que são as plantas, tá bom? Aqui eles colocaram essa imagem do mapa aí, do Brasil, tá? Esse que tá pintado, e a quantidade aí de cada um. Então a Amazônia é 49,29%. Pantanal é só 1,76%. O Pampa, 2,07%, Caatinga, 9,92%, Mata Atlântica, 13,04% e o Cerrado, 23,92%. Então, para nós sabermos também cada parte de cada um, então vai pela cor, tá? A Amazônia esse verde, a Mata Atlântica que é o outro verde, essa parte que pega aqui embaixo, Pampa marrom, aqui na região sul, Pantanal rosinha, só essa partinha aqui, Caatinga amarelo e o Cerrado, toda essa região laranja aqui. Então os maiores aí é a Amazônia e o Cerrado, tá bom? Na página 10, vou começar a falar agora sobre os biomas. O primeiro, Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, como nós vimos lá, que tem 49,29% do território brasileiro aí, tá? Ele também é o que mais foi desmatado, tá? Hoje em dia ele tem cerca de apenas 11% do território do que ele tinha antigamente. E a Amazônia abriga cerca de 10% ainda das plantas mundialmente. Então é muita quantidade de espécies diferentes de plantas, tá? Que distribuídas em 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, além disso, ainda é muito grande. As árvores de lá são bem grandes. Por quê? Porque lá é bem úmido. Se vocês olharem por essa imagem aqui, que é na página 11, vocês vão ter noção. Olha como tem grande quantidade aí de rios. Por ter grande quantidade de rios, automaticamente esse lugar é bem úmido, tá? Por ter grande quantidade de água, umidade, também tem grande quantidade de plantas. E onde tem grande quantidade de plantas, também tem grande quantidade de animais, porque os animais querem viver aonde eles têm fácil acesso do que eles vão se alimentar. Tudo bem? Então aqui eles colocaram uma planta, uma árvore, na verdade, e essa árvore aqui ela tem cerca de 50 metros de altura. Então ela tem a parte do extrato inferior, extrato médio e extrato superior, tá? Então aí as árvores têm diferentes tamanhos, variado de alta e baixa, de diferentes níveis. Então tudo isso depende do que? Da espécie da planta, da árvore, para saber quanto ela vai crescer. E também depende, se ela gosta mais de radiação solar, ela vai ser mais alta. Se não, o que ela faz? Ela é mais baixa, ela já não cresce muito propositalmente. Para quê? Para ela conseguir se esconder embaixo das árvores maiores, tá bom? Na página 11, a diversidade de animais, como eu falei para vocês, também é muito grande por ter grande quantidade de plantação aí. A grande variedade inclui papagaio, arara, o uacari, que é um tipo de macaco, e o macaco-aranha, roedores, bicho preguiça, onça pintada, aranhas, jacaré, lagartos, sapos e insetos. E também os seus rios circula a maior diversidade de peixes do mundo. Então, para vocês terem noção, tem 10% das plantas mundialmente falando e também os peixes mundialmente
grande quantidade está aqui na Amazônia, para vocês verem como a Amazônia é rico em biodiversidade, tá bom? Outro grande problema aí, o grande problema que nós temos é a ameaça, principalmente por causa do desmatamento e queimadas que eu falei para vocês, que acontecem para a abertura de áreas distintas e pecuárias à agricultura. Então, isso acaba fazendo o quê? Prejudicando os animais que vivem naquele território, além do mais, retirando as árvores ou às vezes queimando, polui o solo, polui o ar e além disso acaba prejudicando os animais e também a gente. Por quê? Porque com isso é menor quantidade de oxigênio na atmosfera. Então aqui eles colocaram peixes no rio Amazônico, tá? Esse peixe aí tem cerca de 25 centímetros e também na segunda imagem araras, em floresta do bioma amazônico. Cada arara tem cerca de 50 centímetros, tá bom? Agora na página 12, Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, tá? Localizado nos seguintes, ele pega os seguintes estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, São Paulo e Paraná. Então, o seu clima aí é tropical, então tem época que tem bastante chuva, tem época que é mais seco, tá? E as plantas têm raízes longas para facilitar a capturação de água. Então, quanto mais longa dentro do solo for essa raiz, mais fundo ele vai conseguir pegar a água para levar água, sais minerais para a folha da árvore, no caso. Então, aqui eles colocaram essas três imagens. A primeira aí, deem uma olhada na apostila de vocês, é o cerrado durante a estação de chuva. Pode ver que no meio aí tem um caminho da água, que faz quando chove grande quantidade. A imagem do meio é a queimada do cerrado durante a estação de seca, que acontece em queimadas, tá? Então tem até aí mostrando pegando fogo. E um animal típico dessa região, que é da terceira imagem, é o tamanduá-bandeira, tá? Várias áreas desse bioma foram desmatadas ou queimadas propositalmente. Então, normalmente, quando tem a queimada, quando mostra aqui na segunda imagem, é proposital que eles queimam ou então eles desmatam para pegar aquela madeira para fabricação de diversas coisas diferentes. Pode ser papel, lápis, móveis e assim sucessivamente. Para pecuária e para agricultura, tá? Porém, esse ambiente deve ser preservado, pois abriga grande diversidade de seres vivos, entre as plantas e os animais mais característicos do cerrado. Estão o pequizeiro, o araçá e a gabiroba, bem como a ema, tamanduá-bandeira, o tatu e o lobo-guará, tá? Então, os três primeiros são tipos de vegetais e os últimos são animais. Curiosidade: monitoramento do desmatamento do cerrado brasileiro por satélite. A partir de 1970, eles perceberam que o cerrado estava sendo muito desmatado. Isso estava prejudicando porque os animais não estavam tendo local, ou então estavam ao redor onde tinham casas, as pessoas estavam reclamando, vamos dizer assim, que estavam aparecendo animais grandes naquela região, por causa do desmatamento, e com isso também prejudica muito o meio ambiente. Então, o que eles resolveram fazer? Colocar satélites, tá, naquela região para ficar de olho, né? Com isso eles conseguirem monitorar e fazer com que quando houvesse uma queimada ou começassem a desmatar, fosse o pessoal do IBAMA ou algo do tipo para ir lá e tentar prender essas pessoas que estão fazendo isso. Então isso aí é uma curiosidade. Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Então ele pega os seguintes estados: Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, o norte de Minas Gerais. A palavra Caatinga origina do Tupi-Guarani, tá? Então, a Caatinga, ela já é um clima quente, seco. Não é todo tipo de animal que consegue sobreviver lá devido à grande radiação solar que tem naquele ambiente. Então, são animais que normalmente têm a pele mais grossa, que conseguem sobreviver. Normalmente, tem grande quantidade de répteis nesse local. E as plantas também têm dificuldade, apesar de muitas delas ou serem cactos, tá?
que como o xique-xique são típicos daí da caatinga. Normalmente um cacto ele tem até 3 metros. Por quê? Porque o cacto ele tem a camada de fora bem grossa. Quando bate a radiação solar, ele não perde grande quantidade de água através da transpiração, diferente das outras plantas. As outras plantas acabam sendo as árvores muito feias, normalmente só os galhos. Por quê? Para não perder grande quantidade de água, elas soltam as folhas, tá? Com isso elas utilizam menor quantidade de água para conseguirem se manter vivas. E aí os animais, como eu falei dos répteis para vocês, na segunda imagem tem um lagarto aí chamado popularmente de calango, que é encontrado na caatinga. Ele tem cerca de 30 centímetros, imagine o tamanho da régua de vocês. Esse calango aqui, na parte mais pobre lá da caatinga, muita gente se alimenta deles, tá? Como também do cacto, porque como ele tem a parte de dentro é bem cremosa por ter a água armazenada, eles usam para refogar, para fazer algum tipo de vegetal. E o calango também, eles dizem que retirando aquela camada, eles têm uma certa quantidade de carne que eles se alimentam disso, tá? Então o xique-xique é um local mais apropriado, que normalmente é citado quando fala da caatinga, ok? Então as chuvas lá são mais escassas, por isso que acaba sendo muito seco e o clima também muito quente por falta disso. Além do calango, nós temos o carará, o gambá, o veado, catingueiro. Muitos deles têm o hábito noturno quando as temperaturas estão mais amenas. O desmatamento na região devido à atividade agropecuária é a principal ameaça desse bioma, principalmente para as espécies que vivem nela. Então, às vezes a gente vê um local que não tem muita planta, não é muito bonito, vamos dizer assim, mas mesmo assim tem um desmatamento, porque eles retiram a madeira para fazer móveis, igual eu falei para vocês, papel, lápis ou qualquer outro tipo, porta, janela, enfim, tá bom? Mata Atlântica. Eu acho que eu tô falando também, vocês estão lembrando, porque isso daí vocês tiveram no ano passado, tá? Então é mais para reforçar aí que eu tô falando tudo de novo, até mesmo porque é matéria, então eu vou estar dando, mas vocês já ouviram essa aula comigo no ano passado. Mata Atlântica. Mata Atlântica também tem uma biodiversidade muito grande, tá? Esse bioma originalmente cobrirá toda a costa brasileira, ele pega Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Ele também, as suas características são clima quente e úmido, porque tá vendo essa imagem aqui? Não sei se dá pra ver, aqui no meio é onde passa um pequeno rio, vamos dizer assim. Com isso, deixa o clima mais úmido, o barro úmido, com isso a vegetação cresce bastante. As árvores chegam a atingir lá 30 metros de altura, ou seja, são altas também pela grande quantidade de água, como eu tô falando para vocês. O solo, ele é pouco fundo, e a sua maioria das espécies de plantas apresentam folhas largas, tá? É uma característica de lá. As espécies mais encontradas são tipos de vegetais, tá? Jacarandá, o pau-brasil e o palmito. Essas três são as mais encontradas aí na Mata Atlântica. Contudo ainda, o ipê, o jambo, jatobá, bromélia, samambaia, musgos e as orquídeas, os cipós, entre outros, então também tem bastante quantidade. As espécies vegetais, como as outras florestas, também formam extrato e tanto as folhas quanto os galhos que caem conservam a umidade do solo e mantêm a matéria orgânica. Os animais que mais são encontrados nesses locais, mais típicos desses locais, é o cachorro vinagre. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem, que é um cachorro diferente, tá? A paca, a cutia, o mico-leão dourado, diversos tipos de morcegos, muitos répteis, anfíbios e aves. Por quê? Porque a biodiversidade é muito grande desse local, então acaba tendo muito vegetal, que é a flora, e muita fauna, que são os animais. Pelo fato da Mata Atlântica se estender aí por montanhas, matas de araucárias, manguezais, também é encontrado. Então, um dos animais aí que eu falei, esse daqui, que da imagem que eles colocaram, o mico-leão dourado, e um anfíbio aí,
Eles colocaram aí esse sapinho aí amarelinho. Curiosidade. Então aqui a Mata Atlântica é uma floresta que hoje só tem 7%. Então aí tá mostrando, deixa eu ver se tem um ano aqui, que agora me fugiu. Não tem. Quando eles descobriram aí, quando começou, vamos dizer assim, a colonizar, tá vendo aqui toda essa parte verde? Ó, vem até aqui em cima, desce até a região sul e pega um pouco aqui, ó. Também. Isso aí era a grande quantidade que havia aí da mata, tá? Na Mata Atlântica. Porém, hoje, tá vendo que o verde é bem pouquinho, só nessa zona aqui costeira que tem um pouco. Hoje só tem 7% dessa vegetação. O resto já foi queimado ou desmatado, para vocês verem. E essa foto aqui foi tirada em 2011. Então, pode ser que hoje o fato ainda esteja pior do que está mostrando aqui, tá bom? Isso é a curiosidade. Pantanal. Grande parte do Pantanal está localizado no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entretanto, sua área também se estende pelo Paraguai e a Bolívia, tá? Só que aí a gente não vai falar dos outros países, só do Brasil mesmo. Suas características são clima quente e úmido. É outro local que vocês olharem aqui nas imagens, tem grande quantidade de água, por isso que é bem úmido, automaticamente tem grande quantidade de vegetação. Esse bioma é uma planície com muitos rios, ou seja, ela é plana, tá? Não tem as montanhas. Pode ver que aqui, ó, já tem mais os planaltos. Aqui não, é planície, plana. Com muitos rios que transportam diversos tipos de nutrientes, os quais são espalhados pelo solo durante inundações. Então tem a época lá de cheia, esses rios aqui eles inundam, tá? Acabam enchendo ali de água, depois ele vai abaixando a quantidade de água, que é chamada época de seca, e vai diminuindo aí. Porém, a plantação, os animais que vivem nesse território já estão acostumados com isso e já vivem bem, vamos dizer assim. Na página 16, nós temos aí a fauna do Pantanal, que são os animais, tá? Então, característicos de lá é o tuiuiu, a garça, a onça-pintada, a capivara, o jacaré, diferentes espécies de peixes e anfíbios também são características de lá. A flora é composta por aroeiro, angico vermelho, ingazeiro, embabuia, bromélias e aguapés, tá? Então, no período de cheia, que vai de novembro a abril, é muito importante para a manutenção do equilíbrio desse ambiente. Nessa época, os rios ficam cheios de partículas de alimento, servindo de comida aos peixes, que por sua vez podem ser consumidos por outros animais. Então, o que acontece? Na época de cheia, os peixes ficam mais na superfície, porque na superfície da água acaba tendo maior quantidade de alimento. E com isso, para os outros animais, fica mais fácil de capturar os peixes, principalmente para o jacaré. Então, eles vão lá para cima para pegar o alimento e automaticamente, lembra da cadeia alimentar? Os outros animais vêm e pegam os peixes e acabam se alimentando dos peixes, tá bom? Esse bioma vem sendo constantemente destruído pelo desmatamento, outro bioma, infelizmente, principalmente para a implantação de áreas para pecuária e agricultura. Então, estava falando de novo de agricultura e pecuária. Então, o que eles fazem? Eles queimam aquele local ou desmatam para colocar lá certa quantidade de boi ou então plantar o que eles querem vender, tá? E com isso acaba prejudicando aí a plantação do local. Último, pampa. O pampa, termo indígena para a região, ela pega ali a região do Rio Grande do Sul, cerca de 47% dessa região, ela se estende também para as partes do Uruguai e da Argentina. Suas características do clima é chuvoso, com temperaturas baixas de inverno. Então, no Brasil, o local mais frio é essa região sul aí do Pampas, tá? A formação extensa também é de planície, então é reta. Normalmente nela tem grande quantidade de gramíneas, se vocês olharem na imagem, que são gramas, tá? Formadas principalmente por gramíneas e arbustos.
Nelas habitam quero-quero, nessa imagem aqui mesmo é um quero-quero, tá? Que ele tem cerca de 30 centímetros, e o João-Tibá, além de várias espécies de mamíferos, répteis e anfíbios. De forma semelhante a outros biomas, a pecuária e a agricultura provocam grande redução da área do pampa. Então também eles causam um desmatamento por causa da pecuária ou da agricultura, tá bom? Então esses são os biomas brasileiros aí. Espero que vocês tenham entendido, conseguiram assimilar tudo aí. Eu vou pedir para vocês fazerem a página 17 e 18, tá bom? Então vocês façam a página 17 e 18. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.